Uma luxúria descarada. Essa é a descrição afiada que eu li por aí sobre Motel Destino, o filme mais recente do Karim, que é tudo isso mesmo. É erótico, exuberante, exagerado. E aí eu separei algumas cenas para nos ajudar a elaborar um pouco desse filme que não tem vergonha de nos levar até os limites do Para quem não me conhece, eu sou André Alves. Eu sou psicanalista, escritor, pesquisador de cultura e comportamento e um dos fundadores do Instituto Float Vibes. Aquele aviso, eu caprichei nos spoilers dessa vez. Motel Destino nos oferece um emaranhado muito grande de corpos pulsantes e suados. Pessoas que estão lutando, sofrendo, nos dias escaldantes e nas noites neon do Ceará. E nessa sarração entre o trágico e o cômico, a gente é atravessado pelos perigos do desejo em cena. É um filme que vai nos lembrando do potencial tanto reparador quanto destrutivo da sexualidade. Essa força tão estranha que pulsa dentro de nós. E que nos torna tão capazes de devorar, de arrebentar e até de amar. Para a gente se ambientar um pouco, vou fazer um panorama dessa história. Motel Destino é sobre o Heraldo, um sujeito que está tentando escapar de uma chefona do crime e também do luto do seu irmão. E aí o destino leva o nosso protagonista ao motel em que ele conhece a Diana e o Elias, um casal que administra o local, que é dono do local. Daí pra frente a gente vai ter um trisal muito inesperado, bastante violento, que vai se colocar numa vibe muito sensual e bastante febril nesse noir dos trópicos. E aí eu decidi triangular a nossa análise porque é um pouco da estrutura que o filme nos apresenta. Vamos começar pelo motel. O motel que nomeia esse filme é uma espécie de gabinete das curiosidades do Elias. Esse sujeito bem curioso que é um estereótipo clássico do cafajeste que foi morar na praia para explorar os prazeres da carne. É um homem que, por um golpe do destino, conseguiu empresariar a safadeza. Um bom resumo do Elias vem na cena em que ele está observando um par de jegues bem animado e aí ele dispara: "Ai, se a vida fosse só isso". Talvez o motel seja uma tentativa do Elias de, nesse entre muros, viver apenas os prazeres e os fetiches que a vida tem a oferecer. Vou até arriscar um diagnóstico: os perversos têm mesmo uma habilidade muito grande de se defender da castração e de se colocar como senhores da lei, construírem os seus próprios feudos, inclusive. Mas para além da gente arriscar diagnósticos, acho que o que mais nos interessa aqui é como essa escolha do Elias vai trazer uma imensidão de desprazer e insatisfação para ele, mas mesmo assim a curiosidade dele insiste. É muito provocante isso que pulsa dentro dele de ir atrás de mais conhecimento ou de mais cenas que ele possa ver sobre o tesão. Retomando essa imagem do Gabinete das Curiosidades, é esse espaço que nos séculos 16 e 17 cresciam bastante na Europa, como versões informais e muito exóticas de museus. Uns espaços que traziam uma coleção de coisas estranhas, coisas raras, coisas bizarras, e tudo aquilo que fosse capaz de arquear as sobrancelhas de quem estivesse visitando esses lugares, ou de quem fosse o dono dessa coleção. No Gabinete do Elias, é como se os artefatos fossem exatamente as cenas muito instigantes que cada casal, cada trisal, cada grupo vai ser capaz de produzir dentro dos quartos. É curioso como, ao longo do filme, os personagens vão sendo flagrados e flagrando também, como se estivessem lembrando pra gente que todo mundo, em alguma medida, é meio exibicionista e meio voyeurista. E aí isso faz do Motel Destino uma espécie de templo purgatório do sexo, onde o barulho do prazer e do desprazer às vezes é meio ensurdecedor, ou muito angustiante, ou muito estranho. E a gente sente um pouco isso quando está circulando pelos corredores meio labirínticos desse motel. Porque é isso que o Motel Destino nos oferece, conhecer um pouco das entranhas desse espaço sagrado profano. A gente vai lidando com os resíduos e com os restos da farra, como se a gente estivesse nesses corredores imundos e muito irresistíveis do E essa atmosfera irresistivelmente clandestina é uma representação muito boa de como muitos sujeitos acabam lidando com a sexualidade no contemporâneo. Primeiro, dá pra gente pensar em como a sociedade geralmente trata o motel como um espaço muito marginal. O que é bastante estranho, né? Porque é como se fosse um lugar meio encantado e meio repugnante. Que dá bastante notícias pra nós de como geralmente a gente tenta manter a sexualidade apartada, ou à margem, ou restrita a ambientes e situações muito particulares, como se fosse um quarto escuro que tem que ser mantido fechado, lacrado, cercado. Segundo ponto, que é bastante interessante para mim, é como o motel prende o Heraldo
e ao mesmo tempo também é um lugar em que ele vai encontrar refúgio e proteção, que é meio parecido com a nossa sexualidade, esse campo psicossomático e relacional que pode tanto nos libertar quanto nos render. Para complicar, é também nesse espaço seguro que o Heraldo vai se dar conta do potencial muito destrutivo e muito perigoso da paixão. E como tudo isso está meio junto misturado, muito difícil da gente distinguir. Como canta Nayara Azevedo, o motel tem mesmo esse poder de nos prometer o céu e de nos tirar o chão. Mas eu quero gastar mais tempo no Heraldo, porque ele nos ajuda a pensar na quantidade de afetos negativos que estão presentes na sexualidade. O medo, o ódio, a agressividade, a vingança, a trapaça e uma infinidade de partes muito pouco nobres de nós que a gente leva para a cama ou para o motel. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está sempre nesse campo das tensões do... Tem outro traço muito curioso do filme, que é como ninguém é muito confiável no Motel Destino. Os personagens não hesitam nem um pouco em trair, em sabotar, em agir sem pensar, como se eles estivessem tomados por alguma coisa bastante instintiva que pulsa dentro deles. E é exatamente nesse estado mental que muitas vezes a gente percorre esses labirintos tão traiçoeiros do desejo. Tem um elemento de trairagem que sempre transborda no... E a gente sente isso no filme. Olha como todos os personagens vão traindo uns aos outros e parece que a gente chega no final dessa história sentindo que a gente vai ser traído a qualquer momento. Ao mesmo tempo, eu penso que esse elemento da trairagem também é uma forma da gente experimentar a realidade psíquica do Heraldo. Porque o filme vai funcionando como uma sessão de quase 2 horas em que a gente vai se dando conta dos penhascos e das profundezas desse sujeito. Desse cara que numa idade tão jovem foi atravessado por muitas perdas. É como se cedo demais ele tivesse conhecido quantidades muito desmedidas de violência. É um sujeito que se viu recorrentemente em situações nas quais a única coisa que sobrou foi um desamparo relacional muito grande. Me faz pensar naquela ideia do Lacan de como o sujeito se constitui na falta, mas pro Heraldo faltou demais. E como é comum na história de muitos homens, o acúmulo de dor e abandono não encontra muitas brechas, muitas formas de elaboração. E aí vai escoando sem palavra, consequentemente vira mais violência. Um dos princípios básicos da violência é a repetição, assim como boa parte daquilo que a gente não consegue elaborar. É muito nítido como o Heraldo quer bater, quer quebrar, quer matar. Quando a gente está falando de alguém que tem tanta dor e tão pouco elaborada, viver em perigo acaba sendo um jeito de tentar ajeitar as coisas. Porque é só nesse estado de alerta de quem está em perigo que dá para ir tocando a vida. A gente tem uma pista aqui de por que o Heraldo sustenta relações tão perigosas, sempre nesse fio da navalha. Porque tem muita coisa dentro dele que é potencialmente muito destrutiva. Então, talvez o perigo externo seja uma forma de neutralizar o perigo interno. E o perigo está sempre presente no Motel Destino. Eu fico pensando, inclusive, em como isso transborda para a gente pensar na complexidade do encontro sexual. Como eu e o Lucas Littke escrevemos lá no capítulo No Limite do Tesão do nosso livro, a sexualidade ela é muito mais complexa do que penetrar e ser penetrado. Também tem o tocar, o sugar, o cheirar, o beijar, olhar, falar, escutar, acariciar, segurar, soltar, prender, liberar e tudo mais que a gente conseguir imaginar. É realmente um universo muito grande, uma gramática de sensações e de experiências emocionais muito vasta. A questão é que, no nosso tempo, tanto a pornografia quanto os aplicativos, as redes sociais, o OnlyFans e uma série de outros produtos e serviços acabam operando muitas vezes como fins em si mesmos, como se a nossa sexualidade se encerrasse nessa gramática obscena, como se fazer parte de qualquer um desses exemplos que eu dei fosse o fim da sexualidade. É claro que esses objetos podem funcionar como aparatos para ajudar muita gente a encontrar novas formas de prazer. Mas nesses tempos cronicamente online que a gente vive, tem uma espécie de tirania da conveniência, onde a gente se contenta com uma função sexual bastante genital e bastante idealizada, muito saturada. É quase como se fosse uma sexualidade touchless, sem toque, né? Sem a perigosa experiência do corpo. Para quem se interessa por esses caminhos tão perigosos de disfunções do sexo, vale escutar o episódio do nosso podcast, o Vibes em Análise, que a gente fez sobre esse tema. Mas voltando para o Motel Destino, na minha visão, a gente vai vendo nessa história, de uma forma bastante escancarada, como o sexo também pode ser uma forma de lidar com a raiva, com o desespero e até mesmo com a opressão. Porque as experiências podem fazer a gente acessar estados de tensão e pavor com um pouco menos de risco de destruição. Claro, isso quando a gente não está falando de situações de abuso.
uso de violência, isso é muito importante da gente ressaltar. Dando um passo ainda mais ousado, com um pouco de sorte, no campo da sexualidade, a gente tem a oportunidade de transformar o nosso sofrimento em formas temporárias e muito complexas de prazer. Por isso mesmo que a dominação, o poder estão muito presentes nas experiências sexuais. Como escreveu a Amber Hollibaugh, ativista e escritora LGBTQIAP+, no texto My Dangerous Desires, o poder é o coração e não apenas o monstro de toda a investigação sobre o sexo. E aí é interessante a gente perceber como essa agressividade, essa tentativa de atravessamento também funciona como uma espécie de combustível para o desejo do nosso trio Heraldo, Diana e Elias. Vamos lá! O Heraldo passa o filme se atracando nas lutinhas com o irmão, na noitada com aquela mulher misteriosa que leva ele pro motel, nos embates com o Elias, nos amassos com a Diana. Já a Diana, casada ou condenada a esse cara tão opressor que é o Elias, acaba se apaixonando pelo recém-chegado que ameaça quebrar o pescoço dela. Olha que enganchamento curioso. E o Elias, por fim, parece especialmente interessado em iniciar qualquer forma de sacanagem à força, no mata-leão, como quem chama o outro pra briga. Tanto o Heraldo quanto a própria Daiane. Olha como a violência é mesmo um circuito muito difícil de interromper. Até porque tem uma borda de prazer na violência que pode ser muito perigosa. E que muitas vezes tem o poder de incendiar essa fuleiragem, né? Essa curtição da sexualidade e do erotismo. E de transformar as relações e até mesmo os sujeitos em cinzas. Bom, e é precisamente nesse extremo da destruição que o nosso trisal é levado pelo destino. E agora o spoiler vem meio com tudo. Mas na sequência final de Motel Destino, o Heraldo relata para um policial que a sua vida desde que ele nasceu foi fugir da morte. É talvez a primeira cena em que o Heraldo consegue dizer de si com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de consciência mesmo. E parece que é exatamente aqui que ele decide tomar as rédeas do destino dele, como se usasse a raiva e a agressividade ao seu favor, no lugar de ser perseguido por elas. Eu também acho que o desfecho da Daiane é parecido, porque ela consegue falar dos seus próprios demônios, mais especificamente do demônio loiro que ela chamava de marido. É como se na cova que tanto ela quanto o Heraldo cavam para si, eles tivessem também enterrado as versões de si que já não serviam mais. Ou pelo menos eles entendem isso a posteriori, né? Primeiro eles cavam a cova e depois eles vão se dando conta do que foi enterrado, do que ficou para trás. Quando o Heraldo diz o que foi que aconteceu, eu nasci, pronto. Parece que a gente está diante mesmo do renascimento desse sujeito. Para o Lacan, o grande trauma do nascimento é a entrada do sujeito no mundo simbólico, o mergulho acidentado na linguagem, o impacto das palavras que são escutadas. De uma certa forma, a palavra ela arrebenta o real do corpo porque ela vai moldá-lo em sentidos. Ou pelo menos tentar fazer isso, né? E é nessa tentativa que a gente se despede do nosso casal de apaixonados, que estão meio acidentados, meio transformados e muito renascidos por esse fogo da paixão. Parece que eles estão tão pelados quanto Adão e Eva fugindo do paraíso, ou do purgatório, como se eles estivessem meio que rumo às vergonhas do destino, mas tivessem deixado um pedaço de vergonha para trás, ou um pedaço de inibição para trás. E claro que também é um filme que faz a gente pensar bastante nessas composições curiosas, né? Nesses trisais ou nessas montagens que a gente faz para lidar com os ciúmes, com a cobiça, com a traição. Eu lembrei de uma frase muito boa do Adam Phillips, aquele psicanalista que escreveu Monogamia, ou Monogamy. Ele diz mais ou menos assim: uma forma de amar as pessoas é reconhecer que elas têm desejos que nos excluem, que é possível amar e desejar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Todo mundo sabe que isso é verdade. Só que, no entanto, a gente não quer que as pessoas que a gente ama comecem a acreditar nisso a respeito delas mesmas. A gente reserva o nosso amor mais generoso e enobrecedor para nós mesmos. Afinal de contas, outras pessoas podem abusar dele. Eu sou livre para deixar de fora as pessoas que eu amo, mas elas nunca devem me deixar de fora, a menos que eu queira. Eu tenho o direito de ser infiel e elas têm a obrigação de não ser. Olha como é intrincado o jogo da monogamia, né? Eu amo as pessoas que eu amo, mas ninguém que eu ame tem a permissão para fazer isso. Infelizmente, eu tô tão ocupado em vigiar as pessoas que eu amo que eu não tenho tempo para ser livre. Ou seja, eu acredito na minha liberdade, mas parece que eu não quero muito. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui.
Seguir pensando em toda a curiosidade, complexidade, agressividade, poder que estão presentes na sexualidade. E também nos custos de amar, de se entregar para o destino. Até mais!